A paz do Senhor, meu amados. Vamos ler Juízes 12. Briga sem motivos? Que é isso, efraimitas? Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Sabemos que nada foge do controle de Deus. Nada. Estamos aí juntinhos, né? Juntinhos. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio Nascimento, estou aqui no Facebook, mas tem outros canais, me segue lá e estamos juntos aí falando da palavra de Deus. Meu óculos embaçou um pouquinho, não sei o que, vou dar uma limpada aqui que não dá para entrar sem esse óculos. Graças a Deus que hoje nós temos óculos, né, irmãos? Glória a Deus. Mas aqui nós vamos entrar hoje no capítulo 11 de Juízes, vai estar aí falando a respeito. Gente, já é a segunda vez que eu vejo aqui os efraimitas caçando confusão, né? E nós sabemos que o ser humano tem mania de procurar confusão à toa, né? Precisava daquele rapaz ter matado aquele gari? Não precisava, gente. Foi uma ignorância total, briga de trânsito, é muito perigoso, é melhor evitar do que remediar, né? Até remediar essa situação. E nós sabemos que é muito triste o que aconteceu. E aqui os efraimitas, em Juízes capítulo 11, tá caçando aqui briga com Jefté. Jefté já estava aí vivendo aquele momento crucial de ter oferecido, né? Não, ele não sacrificou a filha dele, mas a filha dele teve que... Não matou a filha dele. Mas ele jamais iria imaginar que a filha dele ia sair dançando para comemorar a vitória dele. E ele ficou... E ela não pôde casar, foi um sacrifício, né? Não pôde casar. Naquela época, a mulher que não era casada, ela era desprezada. Ele estava vivendo esse momento aqui e tudo. E ele foi desprezado no capítulo 10 pelos irmãos. Depois eles pediram, como se diz, né, o linguajar popular. Eles pediram arrego porque não tinha ninguém para liderar entre eles. Depois que os dois juízes aqui morreram e tudo, e eles vão atrás dele porque Jefté, ele era o gileadita, ele era de Gileade. Ele era um guerreiro valente, mas a mãe dele era uma prostituta. Então ele foi expulso, os irmãos os expulsaram, depois pediram arrego. Aí depois aqui no capítulo, ele venceu a guerra e tudo. E aí os efraimitas foram lá caçar confusão com ele, gente. O conflito de Jefté com Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha e dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que vocês não nos chamou para lutar contra os amonitas? E aí nós para irmos juntos, por que você não nos chamou? Nós vamos queimar sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Então, como se diz, né, estão cobrando algo que eles também não fizeram. E aqui ele está falando assim: olha, quando vi que vocês não me ajudariam, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra os efraimitas. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão e conduziram a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia:
dizia, deixe atravessar. E tinha uma pronúncia, porque eles tinham uma pronúncia diferente. E aí Gileade perguntava assim, você é efraimita? Se ele respondesse não, e dizia, então diga para mim, Shibolete. Se eles dissessem Cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-lhe e matavam no lugar de passagem do Jordão. Então, por causa dessa desavença aí, 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião, por uma coisa tão boba, né, gente? Uma coisa tão boba. Foram mortos 42 mil efraimitas. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então, depois que Jefté liderou Israel por 6 anos, ele foi sepultado numa cidade de Gileade. Agora entra três juízes, né? Ebissã, Elon e Abidom. Lembrando que eu coloquei o nome do meu filho de Elon, tá? Tem uns que falam Elon, outros falam Elon. Gente, nós não podemos procurar briga sem motivo, gente. A Bíblia nos fala o tempo todo. Morreram aqui, só voltando nesse assunto aqui, olhem para vocês verem, do 12 até o 7, 42 mil homens foram mortos por implicância de Efraim, né? Agora, Jefté reinou e julgou Israel durante 6 anos, e agora entra, depois de Jefté, Ibissã de Belém liderou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Ele deu as suas filhas em casamento a homens fora do seu grupo, do seu clã, e trouxe para seus filhos 30 mulheres de fora do seu grupo. Então, Ebissã liderou Israel durante 7 anos. Então, Ebissã morreu e foi sepultado em Belém. Então, ele casou as filhas dele com outro grupo, né? Com outras tribos. Ele teve 30 filhas e 30 filhos. E os filhos dele também, ele casou com outros de outras tribos. Então, depois ele morreu. Ele julgou Israel durante 7 anos. Depois de Ebissã, aí surgem Elon da tribo de Zebulon. Ele liderou Israel durante 10 anos. Tem Bíblia que fala 12 anos. Eu me lembro que eu já li na outra Bíblia assim. Ele morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Iléu, de Piratom, liderou Israel e teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. 40 filhos, 40 mais 30, 70, né? E eles, cada um tinha o seu jumento. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom foi de Iléu. Então Abidom, filho de Iléu, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Então aqui nesse capítulo 12 foi tranquilo, né? Porque Jefté teve essa luta aí a princípio, que matou, infelizmente, 42 mil homens por causa de conversa fiada, gente. Porque não havia necessidade de questionar. Você não me chamou? E a gente tem isso na igreja também, né, gente? A gente tem mania de fazer isso. A gente tem mania de não me chamou, eu não vou. Não falou nada comigo, eu não vou. Nós temos que parar com essas coisas de meninos, né? Eu tenho mania disso também, eu tenho que parar com isso. Eu não sou pastora, eu sou evangelista, tá? Evangelista, ela não lidera a igreja. Evangelista, ela prega. Se o pastor nomeá-la como ajudante na igreja,
ela torna-se ajudante do pastor, ou ele, tá? Mas eu não lidero igreja, tá bom? E aqui eu quero colocar para vocês. Muitas vezes nós procuramos brigas sem motivo. Foi o que os efraimitas fizeram aí. Nós temos que evitar essas contendas e servir somente a Deus. Eu comentei aqui também que é impossível uma mulher só ter 30 filhos. Lógico, é evidente que eles tiveram mais de uma mulher. Mas não era a ordenança de Deus deles terem uma só mulher. Era ordenança, só arrumando aí, explicando bem claro. Era ordenança de Deus deles terem apenas uma mulher. Mas desde os primórdios tempos que eles desobedeciam ao Senhor. Olha Jacó, né? Deus tinha mostrado para ele qual era a mulher certa para ele, mas ele foi pelo olho e pegou a mais bonita. Mas ele foi obrigado a casar com a mais velha, né? Aí ele foi tendo, casou com as duas irmãs, teve concubina, com a confusão toda. O exagero de Salomão de ter 700 mulheres e 300 concubinas. E aqui o exagero eu fiquei pensando aqui, o exagero desses juízes, né? Que tiveram aí esse tanto de filho. Parece que é só o Elon que não fala quantos filhos que ele teve. Mas o Abidom teve 40 filhos e 30 netos. Esse outro aqui teve, Ibissã, ele teve 30 filhos e 30 filhas. E deu em casamento as 30 filhas para outra tribo, e assim ele fez com os filhos. Então aqui na Bíblia não mostra só a obediência, mostra também a desobediência das pessoas. A Bíblia, ela não esconde pecado de ninguém. E também nós não conseguimos esconder os nossos pecados perante o Senhor. Nós temos defeito e nós temos que procurar melhorar em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não queremos aceitar o conselho das pessoas. Eu vou falar, muitas vezes eu não quero aceitar o conselho das pessoas. Mas que Deus possa a cada dia estar transformando o meu coração em nome do Senhor Jesus. E também, gente, nós devemos tomar cuidado com julgamentos precipitados. Às vezes as pessoas julgam, é preferível ir perguntar para a pessoa com bastante educação, com bastante cortesia. O crente, o pastor, o diácono, a evangelista, eles não podem ser pessoas sem educação. Jesus não foi. Jesus nos ensinou a educação, né? Então, este é o capítulo 12 de Juízes. Amanhã nós vamos entrar no juiz mais conhecido de Israel e da Bíblia, que é Sansão. Deus abençoe a cada um. Um beijo. Louvar-te-ei na beleza da sua santidade, Deus. Te agradeço por esta oportunidade de estar fazendo esse vídeo. Leia a Bíblia e faça a oração.